Abra comigo lá no finalzinho, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 13. Amém? Diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, ou a súplica de um justo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse período de adoração, e que agora a tua palavra venha ser uma semente, Pai, e o nosso coração uma terra fértil, a ponto de quando a semente cair, ela poder germinar e produzir frutos. Nós entendemos, Pai, que a revelação ela vem para descortinar faces ocultas da nossa vida. Por isso nós pedimos que o Senhor desate no nosso entendimento, ó Pai, uma sensibilidade para aquilo que o Senhor tem a ministrar nessa noite, e que essa ministração possa ter eficácia no nosso coração, em nome de Jesus. Esse texto de Tiago aqui, abra um parênteses, esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, ele não é o mesmo Tiago dos apóstolos. Pedro, Tiago e João, os amigos de Jesus, aqueles que eram mais íntimos ali de Jesus. Aqui ele está falando nesse contexto da história, essa carta quem escreve é Tiago, o irmão de Jesus. Só que é interessante a gente perceber que Tiago, ele se converte, olha só, isso é importante a gente entender, porque isso já vai livrar você de algumas frustrações íntimas que tem aí dentro do teu coração. Olha só, Tiago, ele é irmão de quem? De Jesus. Mas você vai perceber, lendo a história, as cartas de Tiago, a própria crucificação, você vai entender que Tiago não se converte até Jesus ressuscitar. Agora ele era o que? Ele era o irmão do próprio Cristo, mas como alguém, uma pessoa de dentro da casa, conviveu junto, viu Jesus desde a sua infância, passando por tudo que ele passou, sua juventude, adolescência, juventude, até a fase adulta. E ele dizia depois que ele era o Cristo, era o próprio Filho de Deus enviado. Ele ainda não creu, viu operando milagres na vida dele, na sociedade por onde ele passava, mas o próprio irmão ainda não tinha crido que ele era o Cristo. Tiago não se converte. Quando que ele vai se converter? Quando Jesus morre, e aí ele fala, de fato, aquilo que ele falava, ele fez. Ele morreu, ele entregou a vida por aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. E quando ele é assunto aos céus, na vinda dele, quando ele aparece aos discípulos, quem estava lá? Tiago. E aí ele pôde ver, poxa, era verdade tudo que ele dizia. Aprenda uma coisa, muitas vezes na sua vida, nem os seus vão acreditar naquilo que você carrega, nem sua própria família, nem seus próprios amigos acreditarão nos teus sonhos. Isso é forte. Sabe por quê? Porque tem hora que você conta com a maior alegria no teu coração aquilo que Deus confiou para você. Só que aquele que está mais perto de você, do seu lado, talvez viveu com você toda a tua vida, não vai acreditar. Sabe por quê? Porque ele sabe de onde você veio. Poucas pessoas têm a capacidade mental, maturidade de olhar para você e falar, eu sei de onde você veio, mas eu acredito naquilo que Deus te falou e onde Ele vai te levar. A maioria das pessoas não conseguem caminhar com você quando você passa o nível. Onde você estiver, seja na profissão, seja dentro da igreja, seja dentro da sua própria casa,
Jesus não podia operar milagres aonde? Na sua terra natal. Sabe por quê? Por conta da falta de credulidade, da fé, da crença que ele era o Filho de Deus. E onde eu sei que eles não acreditam quem eu sou, eu não posso operar milagre. E aí ele teve que sair da sua terra, operar milagres em outros lugares, porque onde ele queria de fato fazer, ele não podia, porque ninguém acreditava no que ele dizia. Quantas vezes você sonhou em fazer algo na tua vida e ninguém à sua volta acreditou? Eles te chamavam de louco, te chamavam de sonhador. Eu sei de onde você veio. Você está sonhando alto demais. Você não está querendo nada, não está muito além da sua capacidade, não. E aí não acreditam. E aí quando Jesus vem assunto aos céus, aquele homem ele vê, poxa, era verdade tudo que ele falava. E aí ele entrega o coração dele. E aí você vai perceber que lá na frente, o próprio irmão de Cristo, ele foi denunciado por ser um seguidor de Jesus. E ele morre. Ele entrega a vida dele. É necessário, cedo ou tarde, a nossa vida ser entregue no altar do Senhor. Talvez não da maneira que você tanto esperava, mas o Senhor vai te buscar. Por quê? Porque se Ele tem um propósito na tua vida, Ele há de cumprir. Para cumprir o propósito na sua vida, Ele precisa ajustar áreas na sua vida que vão te modelar para você fazer aquilo que Ele disse sobre você. Por isso que muitos não acreditam. Jesus ele dizia assim, eu vou fazer, eu vim para os meus, eu vim para o meu povo, mas quando eu cheguei o meu povo não acreditou que eu era quem estava escrito. E pelo fato deles não a terem acreditado, a salvação se estendeu aos gentios. E por isso, pela negação, pela negligência do povo santo, do judeu, nós fomos alcançados pela salvação. Sabia disso? A própria Bíblia diz, eu vim pelos meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam foram chamados filhos de Deus. E aí Hebreus 11 ele vai começar a falar dessa salvação. Nós ministramos uma parte dela, falando sobre o enxerto, né? Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós éramos considerados jambuzeiro, uma erva daninha, uma erva brava que não dava fruto. Mas quando aqueles galhos originais foram arrancados, que eram o povo de Deus, os judeus, os hebreus, foram arrancados pela incredulidade, pela falta de confiança, pela falta de fé, ele pegou essa jambuzeira brava que éramos nós, sem poder dar fruto, seco, sem raízes, pegou e enxertou na oliveira verdadeira que é Cristo. E aí a seiva do sangue de Jesus passou por nós, e aí nós fomos alcançados. Só que aí ele segue dizendo assim: se eu não poupei nem os meus que eram escolhidos, que dirá vocês se rebelarem contra mim também? Deixa eu continuar, senão eu não entro onde eu quero. O contexto de Tiago aqui, ele está ministrando não para quem não conhece, não confia. Tiago aqui ele está ministrando para a igreja. Tiago aqui ele começa a ministrar para a igreja: olha, se tem alguém doente no meio de vocês, chame um dos presbíteros, um dos irmãos, vai lá e ora e ministra cura sobre aquela vida. Se tem alguém em pecado, confessa o teu pecado para que eles sejam perdoados. Se tem alguém triste aqui, vamos estar juntos, vamos nos abraçar para que ele possa se alegrar novamente. Se tem alguém alegre aqui, então vamos nos alegrar junto. Ele está falando de um contexto, ele está falando de um corpo, de uma estrutura de igreja ali, de uma assembleia dos irmãos ali. Ele está falando, nós estamos em bastante gente aqui, só que cada um tem uma história. Tem momentos que você está bem, tem momentos que ela não está bem. Tem momentos que você está feliz, mas tem momentos que você está triste. Há momentos que você está são, mas alguém no meio de vocês vai estar enfermo. Só que quando isso acontecer, nós temos que ministrar aquilo na qual nós fomos chamados. Nós temos que ministrar que nós somos o corpo, unidade, aliança. Então quando você está enfermo, alguém vai vir orar por você e você vai ser curado. Quando você está triste, não fica sozinho não. Alguém vai chegar até você, vai alegrar o seu coração.
E quando você está alegre, fica tranquilo. A galera vai fazer um churrasco, vai fazer uma festa, está todo mundo feliz. Por que ele está ministrando esse contexto? Porque ele está falando que no corpo há individualidades, e na individualidade de cada um existe uma história. Agora essa história, ela precisa ser discernida para você saber os pontos da tua vida que estão sofrendo, para que haja cura. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o teu corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um celular, não é? Todo mundo está vendo, é um celular. Vou dar um exemplo. Quando você chega numa loja, você quer comprar um celular, só para entender. Vamos contar uma parábola aqui, parábola do Eduardo, 2021. Celular. Ninguém chega na loja e fala assim: eu quero um software, eu quero um hardware e eu quero uma bateria. Não, eu quero um celular. A Bíblia diz assim, que Deus montou, do pó da terra um corpo. Quando Ele sopra o Espírito, ele se torna o quê? Uma alma vivente. Essa alma vivente, ela tem suas partições, suas individualidades dentro da alma vivente, que somos nós, que é o corpo, a alma e o espírito. Só que Tessalonicenses, ele vai falar que Deus quer santificar você onde? No corpo, na alma e no espírito. Quando eu percebo que Paulo está ministrando isso no corpo da igreja, eu começo a entender que nós, como igreja, nós tratamos errado muito tempo. Por quê? Quando era preciso libertar alguém, a gente mandava para o sanatório. Quando era preciso mandar para um tratamento psicológico, a gente tentava expulsar demônio. Quando era preciso tratar na alma, a gente passava remédio na carne. Hoje, a minha esposa maravilhosa me levou a uma doutora maravilhosa. Eu estava cheio de dor aqui nas costas aqui, e hoje tinha subido para o pescoço. Eu falei para a pastora de manhã: eu vou ligar para a Ivete, eu vou falar para ela ministrar hoje. Ela falou: vamos primeiro na doutora Rúbia. E nós fomos lá. Mas algo, Rúbia, você disse e me marcou. A Mar perguntou, ela falou assim para mim: mas por que quando você toca aqui, dói aqui? Aí você disse assim: nem sempre a dor, ela revela a origem da lesão. Você falou para mim: lesionou aqui, mas pode doer em vários lugares. Isso para mim foi muito de Deus, foi revelação para minha vida. Porque às vezes a gente trata no corpo físico dores que estão ligadas à alma. Eu vou ler um relato aqui, rapidinho, de uma pessoa, ela chama Milene Voigt. Acredito que seja assim. Preste atenção, é um relato dela, ok? Numa matéria que ela fez. Então, eu acho, o repórter perguntou para ela, se ela estava com câncer na mama. E o repórter perguntou para ela: você acredita que esse câncer, qual que é a origem desse câncer? Ela disse assim: então, eu acho que cânceres são coisas que a gente guarda, palavras não ditas, emoções não compartilhadas, coisas que a gente vai aguentando no decorrer da vida da gente, que nos fazem ficar tristes. Isso causa cânceres. Quando você não se abre e guarda tudo para si, se achando dono do mundo, achando que é forte, tudo vai passar, que está tudo bem, a doença nasce. Se você não se abre, não compartilha seus sentimentos e angústias, não trata seu emocional, a dor reverbera em você de alguma forma, virando mágoa e depois câncer. No meu caso, houve um impacto da separação que me deixou sozinha com um filho pequeno. Aí veio o julgamento da família, dos amigos, as críticas. As pessoas não sabem o que está passando pela sua cabeça, e muitas vezes dizem coisas que magoam profundamente. Quando você não lida bem com isso, não busca ajuda, pode desencadear a doença. Tenho certeza que no meu caso, o meu câncer é emocional.
Olha, foi muito forte para mim isso. E aí eu pude entender, paralelo ao que a doutora falou, nem sempre a dor está localizada onde a lesão foi original, a lesão. Me doía aqui, mas a lesão era aqui. E ela me tratou aqui. E a lesão daqui fez o quê? Passou. Graças a Deus. Está entendendo? Às vezes a gente está tratando no local errado, porque a gente não discerne o corpo, a alma e o espírito. Quando eu discerno o corpo, alma e espírito, é na intimidade com Deus. Quando eu estou sofrendo algumas angústias da minha vida, eu preciso entender, aquilo é uma ação espiritual. Então vamos trabalhar naquilo que é de fato espiritual. Vamos libertar, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer alguma coisa. Mas e quando a dor vem na alma? E quando a lesão é na alma? E quando você já é adulto e não consegue lidar com o teu filho porque você carrega um trauma ligado a algo que teu pai te disse lá quando você era criança? Como tratar uma dor que é invisível, um trauma que é invisível, um trauma que você não conhece, um trauma que você não vê? Como tratar aquilo que você não sabe nem a origem? Uma pessoa, se você perguntar a uma pessoa depressiva o porquê ela está naquela situação, você nunca vai saber. Por quê? Porque ela está no profundo da depressão, mas para ela não tem causa. Ela simplesmente foi fazendo um processo para chegar naquele lugar. Mas quando você trabalha a fundo, na intimidade dela, o que está acontecendo, você vai ver que foi produzido aquelas sementes da depressão desde a infância, talvez até na gestação dessa criança. E pode desencadear até na vida adulta. Aí ela vai ser medicada, tratada, tudo. Mas se ela não descobrir onde está localizada aquela enfermidade, ela nunca vai ser curada daquilo. Talvez remediar a situação, mas nunca vai ser curada. Em algum momento vai voltar a lesão, porque não se descobriu se é no corpo físico, se é na alma ou se é no espírito. Por isso que Deus está falando. Por isso que eu tenho dificuldade muitas vezes de alguém ministrar e falar: nós somos corpo, nós somos espírito, nós temos uma alma e possuímos um corpo. Mas a Bíblia diz para mim que eu sou uma alma vivente. Eu só posso discernir o corpo para sentir ou para identificar onde estão as causas que precisam ser trabalhadas na minha vida. Então eu não sou um espírito que tem uma alma e habito no corpo. Não, eu sou uma alma vivente que precisa santificar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Se eu não entender essas três coisas, o que eu vou fazer? Eu vou passar remédio na carne sem tratar a alma. Vou expulsar um demônio sem tratar o psicológico. E as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente nunca vai ser curado. E aí você não consegue lidar bem no casamento. Por quê? Porque você está achando que a doença está ali, mas a raiz dela está lá atrás. Você não consegue se libertar de uma enfermidade na pele, doenças na pele que são extremamente ligadas a doenças emocionais. Você não consegue curar aquilo. Por quê? Você vai ficar passando remédio. Vai melhorar, mas vai voltar. Por quê? O teu trauma está na alma. Está naquilo que você ouviu na sua infância. Está ligado àquilo que está no teu coração e você não conseguiu ser curado. Que desde pequenininho você ouvia teu pai te chamando de burro, você não vai dar em nada, você não sabe, você não pode. E aí você carrega na vida adulta. Aí você desenvolve coisas na sua vida e você vai tratar no lugar errado. Por isso que Deus está falando aqui, que você precisa santificar o corpo, a alma e o espírito. Agora é importante a gente entender isso, que eu passo por isso todos os dias. Quando você está ministrando na vida de alguém, perceba que quando você vai conversar com alguém, você tem todos os argumentos do mundo para aquela situação que a pessoa está vivendo. Já percebeu isso? Quando alguém vem buscar o conselho em você, todo mundo que vem buscar vai encontrar um conselho. Porque conselho a gente sabe dar. Mas o detalhe é, e quando é com a gente? Eu falei de fé a minha vida toda, eu ministrei fé. Eu ministro fé aqui e vou ministrar o resto da minha vida. Mas quando precisou de eu exercitar a fé, aí falta fé. Sabe por quê? Porque não é com você, é comigo.
Aí quando eu preciso ministrar na sua vida, você precisa ter fé, você tem que ter convicção, vai dar tudo certo, pode ficar firme, fica tranquilo, continua firme que vai dar certo, Deus é capaz de restaurar essa situação na sua vida, fica tranquilo, ó, já deu certo. Mas e quando é comigo? Aí a coisa muda de figura, aí eu preciso trabalhar a minha fé, o meu coração. Olha que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12. E para que me não exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A consciência da humanidade de Paulo. Esse versículo ele traz uma série de estudos ao longo desses 2000 e poucos anos. Mas qual que é o espinho na carne de Paulo? Você pode me perguntar hoje, mas qual que é o espinho na carne de Paulo? Gálatas vai falar que é um problema físico que ele carrega, que ele pediu para Jesus libertar ele, mas Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque na tua fraqueza o meu poder vai se aperfeiçoar. Mas eu quero te dar um parecer sobre isso. A consciência da humanidade. Qual que é a consciência da humanidade? Qual o espinho na carne de Paulo para mim? É a consciência da humanidade, porque a Bíblia diz assim, que Paulo vai falar um pouquinho antes desse texto, 2 Coríntios 12, no começo ele vai falar assim, ó: há 12 anos atrás eu fui arrebatado ao terceiro céu e vi coisas e ouvi coisas que eu não sou capaz de falar, eu nem posso falar porque vocês não estão prontos para ouvir. Aí por conta do tamanho da revelação, capítulo 12, verso 17, ele fala assim: e para que não me exaltasse por conta do tamanho, da excelência da revelação, Deus me pôs um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Mas qual que é esse espinho na carne? A consciência da humanidade. Qual que é a consciência da humanidade? É aquilo que vai me lembrar a todo momento que eu preciso de Deus, eu sou dependente de Deus, eu não vivo sem Deus, eu não posso caminhar sem Deus. São as nossas fraquezas, os nossos limites, a nossa dependência, a nossa consciência de que sem Deus nós não somos nada. Então a tamanha revelação que Paulo recebe poderia colocar ele num nível que nenhum ser humano na terra poderia ouvir o que ele tinha para falar, tamanha a excelência da revelação. Aí você imagina, Paulo, um ser humano que Deus confiou tudo aquilo, durante 12 anos ele foi perseguido sem poder abrir a boca. Aí no momento ele fala: pô, peraí, tinha gente pregando e eles diziam: ó, tem muito mais revelação na boca daquele cara do que na tua, Paulo, mas você está ministrando coisas que está difícil de acreditar, porque se a gente for atrás dele, tem muito mais revelação lá. Aí Paulo fala assim: olha, segura aí, tem 12 anos que eu não pude abrir minha boca para vocês, mas Deus colocou um espinho na minha carne, a consciência da humanidade, a dependência de Deus. E a todo momento que poderia se exaltar a revelação que ele tinha, o mensageiro de Satanás vinha e lembrava ele: você é um ser humano, você é homem, você não é mais nada do que isso, você é dependente de Deus, você não pode nada sem Deus. Agora a consciência da humanidade nos leva a adquirir uma coisa muito boa, é o fato de nos dar liberdade de sair dessa carcaça que nós temos de super-humanos e começar a entender que nós temos o direito de demonstrar nossa fraqueza. Qual que é o grande problema de um homem? É quando o orgulho dele não permite que ele demonstre que ele precisa de algo. Quantas vezes nós, eu vou chamar a atenção de nós como homens, orgulhosos que nós somos,
Quantas vezes nós lutamos contra coisas sozinhos porque nós não conseguimos abrir a nossa boca para pedir ajuda? A consciência da humanidade faz com que a gente tenha o direito de chorar, de gritar, de lamentar, de sentir dor, de entrar no nosso quarto triste, chorando. Nós temos esse direito. Agora o problema está nesse reconhecimento. É quando a gente reconhece que de fato existe em nós uma humanidade que precisa ser aceita, para que se encontre acesso para Deus poder curar aquelas coisas que estão ligadas à nossa alma. A maioria dos nossos problemas que nós caminhamos ao longo da nossa história não está ligado às questões físicas, não está ligado ao mercado, o tempo que nós estamos vivendo, não. As maiores crises da nossa história não é financeira, não. Elas estão ligadas intrinsecamente na nossa alma, no nosso conceito de emoções, aquilo que nós guardamos, os traumas que nós fomos carregando ao longo da nossa história, seja na nossa infância, na nossa gestação, no desejo dos nossos pais, seja o que for, mas nós carregamos. Nós tínhamos uma pessoa num acampamento e foi muito interessante. Ela, no momento da ministração, você lembra disso? Ela começava a dar umas gargalhadas muito diferentes. E a gente já começou a ficar atento àquilo, né? No meio da ministração, no acampamento. E o pastor ministrava e ela ficava dando umas risadinhas, sabe? De deboche. Aí começou a mudar a feição. Levaram ela lá para fora, né? E começaram a ministrar de forma espiritual, repreendendo. E foram chamar a gente, você lembra? Aquele monte de gente em volta dela lá, tal, aquela coisa, sai daqui, não sai, fica para lá e volta para cá, amarra, solta, agora pega fogo, tal, aquela coisa louca. Aí foram chamar a gente lá, a gente estava lá no refeitório. Quando nós chegamos, no meio do caminho, como daqui na porta, o Espírito Santo nos mostrou. Não tem nada a ver com coisas espirituais. São transtornos psicológicos ligados direto à alma dela. Coisas que aconteceram na infância dela. Transtorno de dupla personalidade. Na hora, Deus mostrou no meu coração e nós chegamos lá. Todo mundo dá uma licencinha, aquela coisa, né? Sai daqui, sai todo mundo daqui. Eu fui lá enquanto a Má ministrava ali, a Má guardava aquele momento. Eu fui lá e abracei ela. E ela falava: eu vou matar ela, essa fraca, que não sei o que tem, o pai dela, ela odeia o pai dela, eu vou matar ela, aquela coisa. Fala: volta, nós estamos aqui, né? Nós ministramos, volta, a gente está aqui, estamos juntos. Aí do nada ela falava: me ajuda, fica calma, você está aqui, vem, fica com a gente. Aí de repente: eu vou matar ela, aquela coisa. Cara, pensa na cena. Nós entendemos naquele momento que tem coisas que a gente trabalha no espírito, mas a nossa dor está na alma. E a gente passa uma vida tentando libertar um espírito que não existe, sem entender que existem feridas na nossa alma que precisam ser curadas, porque a gente não consegue prosseguir, a gente não prospera, a gente não segue, não rompe, não consegue tomar decisões. Uma vez eu estava no aniversário com a Má também, com as crianças, 1h da manhã, 11 horas mais ou menos, me ligaram: pastor, corre aqui na Sermed que meu marido endemoniou, está quebrando a Sermed inteira. Imagina, Paulo, vamos para lá. A pastora estava grávida com o Beni e o Thales, já nascidos. Vamos para lá, meia-noite, vamos todo mundo para a Sermed. Má, fica aqui fora, vai orando, intercedendo que eu vou lá. Aí vai. Aí você veste a cara de crente, meia-noite, o semblante já abatido, né? Vamos para lá. Chegou lá de fato. O quarto que ele estava, Paulo, tudo quebrado, o banheiro tudo quebrado. E ele todo rasgado assim, a camisa toda rasgada.
Aí a esposa dele lá do lado de fora: pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, é aquela coisa e tal. Eu falei: não, fica calmo. Entrei lá, ele estava deitado, né, grande, meu tamanho assim, e ele estava lúcido nesse momento. E o que está acontecendo? Aí ele conversou um pouquinho comigo. Aí eu falei: só um minutinho. Fui lá, falei com a esposa dele. Precisou de um minutinho. Falei com a esposa dele: seu problema é mais sério do que você imagina. Falei para ela, Ela falou: por quê? Eu falei: porque se fosse um espírito, eu colocava a mão na cabeça dele, expulsava, teu problema estava resolvido. Mas o teu marido tem transtorno psicológico, tem problema de dupla personalidade, e ele tem um trauma ligado ao pai dele na infância dele. O senhor não conhece o meu marido? Não conheço, mas é 1h da manhã e eu estou com a minha família lá no carro. Eu estou aqui para te dar um diagnóstico, né? E eu passei. Sabe o que ela fez? Nunca mais olhou na minha cara. Voltei lá, falei pro marido dela assim: olha, como que é o teu relacionamento com o teu pai? Começou a chorar. Acabou. Ele falou: eu não consigo olhar na cara do meu pai. Ele me batia tanto quando eu era criança, ele me espancava tanto, que eu tomo remédio controlado até hoje. A mulher dele não sabia. Ele falou: sinto vontade de matar o meu pai. Aí depois eu conversando com a mulher dele, ela falou: pastor, ele quando ele fica endemoniado, ele tem acho que uns 3 revólver lá em casa. Ele pega o revólver e quer matar todo mundo. Aí eu falei para ela, e eu comecei a entender nesses detalhes que Deus foi ministrando no meu coração. Tem coisas que a gente vem tratando errado na nossa vida, por isso que a gente não obtém a cura, por isso que a gente não consegue se livrar disso, se livrar desse sentimento, por isso que você não consegue se relacionar, por isso que você não consegue sanar as crises que tem na tua casa, no casamento, não consegue lidar com teu filho, porque muitas vezes você lida com teu filho, mas na verdade você não consegue se relacionar, porque ele é exatamente o que você é igualzinho, e aí você não consegue lidar com as suas próprias crises, aí você vê um espelho, aí você não consegue amar aquela criança, porque de fato você não se ama. Você está vendo é você não foi livre, liberto. Eu já disse a vocês, eu consigo falar hoje aqui porque eu fui liberto daquilo que eu tinha um trauma. Eu não conseguia falar em público. Por quê? Porque era onde eu chegava, eles brincavam comigo. Tem a língua presa, fala Sunday. Era engraçado para todo mundo, só que para mim não, para mim doía. E aí um dia Deus precisou me visitar e falar: o que eu tenho para você é muito maior do que passou na tua mente, no teu coração, no teu entendimento. Acredite, mas você precisa ser liberto disso aí, porque senão eu não vou conseguir trabalhar na tua vida. Está entendendo? Coisas ligadas à alma. É perturbador quando as coisas acontecem com a gente. Quando acontece com todo mundo, está tudo certo. Só quem reconhece abre espaço para cura. Aqui eu quero caminhar para o final com você. O reconhecimento daquilo que você carrega é o primeiro passo para você ser curado. O reconhecimento da tua dor é o primeiro passo para Deus curar a tua vida. O reconhecimento desses traumas, desses machucados, dessas lesões, você primeiro precisa reconhecer para Deus começar a trabalhar na tua vida. As justificativas que você carrega precisam ser quebradas. Precisa de reconhecimento. Toda vez que eu converso com algum casal, eu sempre digo assim: você vai conversar, vai, mas deixem as suas armas de fora. Por quê? Porque quando você vai conversar com alguém, a primeira coisa, quando você vai tratar de um relacionamento, seja casamento, namoro, noivado, pai com filho, filho com pai, qualquer coisa, amigo com amigo, qualquer coisa no nível de relacionamento, qual a primeira coisa? Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu sou assim porque você fez isso. Eu sou assim porque você é assim. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Porque você fez aquilo, eu fiz isso. Eu já fiz isso com a minha esposa. Quando ela falava alguma coisa: ah, mas eu sou assim porque você faz assim. Primeira coisa,
deixar as armas de lado. Eu amo a sua vida, eu desejo restaurar o nosso relacionamento. Me perdoa pelos meus erros, tudo que eu faço de errado. Eu preciso mudar, mas eu espero que você me perdoe. Olha como mudou. Agora quando você chega para reatar um relacionamento, você fala assim, ó, eu sou assim, porque lembra que você fez isso comigo? Você armou a guerra, e aí vai virar um tiroteio. Não é mais uma conversa, aí já se tornou uma briga. O reconhecimento das suas fragilidades. Onde que está machucando? O que me dói? O que me faz mal? Mas para isso eu preciso declarar essas coisas. Se você está mal, fale que você está mal. Se você quer chorar, por favor, chore. Deixa fluir de dentro do teu coração um sentimento que está guardado lá dentro. As dores na alma, elas são carregadas de frustrações que você tem, muitas vezes porque você não tem a capacidade de abrir tua boca. Você não fala que você está mal, você não fala que você precisa de ajuda, você não chora mais, as suas lágrimas se secaram, você não tem a capacidade de entrar no teu quarto e lavar o teu travesseiro ali com as lágrimas, você não consegue mais gritar, chorar, prantear, e porque você não consegue fazer isso, você não reconhece aquilo que está te machucando, e aí Deus não pode curar. Entenda isso, a dor na alma não é com remédio que se cura, é com o reconhecimento de que dói. Se me dói, eu preciso reconhecer, está doendo, está machucando. O que está te machucando? Poxa, meu pai era assim, meu pai era frio comigo, isso me dói. A minha esposa faz isso me dói. Os meus amigos, a frustração, ninguém reconhece o que eu quero fazer, não reconhece o sonho que eu tenho. Meu pai e minha mãe não reconhecem o sonho que eu tenho. Isso me dói. Reconhecimento, você conseguir trazer para fora o que está escondido lá dentro. Olha o que Jesus faz. Jesus ele chega no caminho do Getsemane, ele encontra seus discípulos, ele fala assim, ó, fiquem em vigia aqui, fiquem orando aqui, que eu vou seguir adiante. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que é tamanha dor, tamanho pavor, tamanho medo, temor, tamanha a dor, a circunstância, a pressão sobre a vida dele, pelo fato dele saber o que vai acontecer. A Bíblia diz que começa a gotejar, suor, o sangue começa a fluir da tua pele, começa a pingar gotas de sangue. Tamanha dor, o medo, o pavor que ele está passando ali, prestes àquilo que vai acontecer. Aí ele diz uma coisa: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. O reconhecimento de que está doendo. Pai, dói, machuca, vai doer demais. Essa pressão está muito forte sobre a minha vida. Eu não é capaz de eu não suportar tudo isso. Senhor, meu Pai, se possível, me livra disso. Se possível, me tira dessa situação. Se possível, me tira disso. Passa de mim esse cálice. Só que ele diz assim: todavia, seja feita a tua vontade. Perceba que até Jesus sofreu e precisou declarar a sua dor. Só que a gente tem mania de tentar ser forte, não reconhecendo os traumas que nós carregamos, e a gente começa a reproduzir no nosso casamento, reproduzir nos nossos filhos, reproduzir no trabalho aquilo que nós recebemos. Jesus está no barco, ele fala: vamos passar do lado de lá. Aí ele entra no barco e dorme. A Bíblia diz que ele dorme, o sono do justo. Ele dorme, ele está ali na cabeceira, está dormindo. De repente vem uma forte tempestade, e os discípulos começam a temer, ficam com medo. Senhor, pelo amor de Deus, será que o Senhor tem prazer no nosso sofrimento? A tempestade está aqui, vai virar o barco e o Senhor está aí dormindo. Quem não reconhece que precisa, ele consegue duvidar até do caráter, da justiça do outro. Quem tem problema na sua alma,
ele tem problema na sua autoestima, no reconhecimento da sua fraqueza, ele não consegue reconhecer, ele não consegue medir nem aquilo que é de fato aquilo que ele pode receber, ele não consegue nem receber o bem, porque nem do bem ele se julga digno. E aí ele começa a duvidar até do caráter de justiça do outro. Quem tem problema de autoestima, acredite no que eu estou falando, a pastora lida muito com isso, aconselhando as pessoas. Quem tem problema muito forte com autoestima não consegue nem receber benefício, porque ela se julga indigna de qualquer ação de justiça. Quando alguém vai fazer o bem para com ela até duvida, porque ela não é digna, ela não se sente digna, pelo fato dela não reconhecer suas dores, ela não consegue nem receber da parte de alguém que quer fazer o bem. E aí os discípulos falam para ele: mestre, será que nós vamos morrer aqui, o Senhor vai ficar dormindo? É interessante que a Bíblia fala, ele não fala nada. Ele levanta e ele fala assim: Sheila, aquieta-te, mar, aquieta-te. E o mar obedeceu, e o vento obedeceu. E ele voltou e falou para os discípulos: até quando vai faltar fé, vai faltar acreditar naquilo que eu posso fazer? Se coloque de pé em nome de Jesus.